relação à origem da reprodução sexuada. Como é que será que se deu esse processo? Então, a gente acredita que os primeiros seres vivos do planeta, eles eram de reprodução assexuada, uma vez que é um processo um pouco mais simples e ele é comum em organismos unicelulares. Ao passar do tempo, então, surgiu o mecanismo de reprodução, que contava com a participação de 2 indivíduos, que é o que a gente chama de reprodução sexuada. Certamente, o surgimento desses tipos celulares, como os gametas, não deve ter acontecido de uma vez, e uma das teorias é o processo de conjugação de bactérias. Então, assim, as bactérias, elas têm o DNA, e além do DNA normal, convencional, né, elas têm o DNA que a gente chama de plasmídio, que normalmente ali se encontram genes de resistência bacteriana. Esses genes, eles podem ser trocados de uma bactéria para outra. Isso não é comum, isso não acontece sempre, mas elas podem formar um pile, que é uma junção, como se fosse uma ponte entre elas, e passar esse plasmídio de uma bactéria para outra, servindo como se fosse um projeto de reprodução sexuada, tá? Então, acredita-se que esse modelo de reprodução, né, foi o que deu origem, ao passar do tempo, à reprodução sexuada. Na conjugação, então, ocorre a troca de material genético entre uma célula doadora e uma célula receptora. Nesse processo ocorre a recombinação gênica, ou seja, tem troca de material genético, e aí vamos supor que eu tenho um gene de resistência nessa que não tinha nessa, acaba que quando ela passa, as duas ficam resistentes a determinado tipo de antibiótico, por exemplo. Na conjugação ocorre transferência do plasmídio da célula doadora para a célula receptora através do pile sexual. Os plasmídios são moléculas de DNA independente do cromossomo, capazes de multiplicar, como eu acabei de falar, e a reprodução sexuada ela é mais vantajosa porque ela oferece condições de melhor adaptação. É o que eu falei. Essa bactéria não era resistente, essa era. Quando essa transmite a resistência para essa através do plasmídio, as duas ficam resistentes, tudo bem? Então, acredita-se que a reprodução sexuada ela tenha tido origem lá na conjugação de bactérias, ok? Gente, por essa aula era isso. Faça as atividades da página 39, 41, 42 e 43. Deixem as dúvidas no fórum e, para a lição de casa, façam a tarefa online do capítulo 8, ok? A partir de agora, bons estudos!